Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel, estou às suas ordens. Muito obrigado a todos que nos seguem, a todos que fazem parte da nossa família, família da fé, né? A todos que nos seguem lá no Kawai, no TikTok, onde nós estamos fazendo muito sucesso. Quero convidar vocês. Sexta-feira agora temos live, tá? Se você gostou da nossa live, acompanha, tá? Porque sempre temos um tema em que falamos e tratamos das coisas do reino. Muito bom está sendo, né? Quem tem acompanhado tem sentido. Então vai lá e nos siga também no TikTok, tá bom? Estamos também no Instagram, estamos no Facebook, estamos aqui nessa plataforma no YouTube, onde nós realizamos os nossos estudos, né? Glória a Deus por isso. Estamos também com a nossa família, a família da fé, lá no WhatsApp. Esses são os mais chegados, aqueles que estão sempre comigo, aqueles que nos elogiam, aqueles que tiram suas dúvidas, aqueles que nos criticam, né? Também tem irmãos que são críticos e críticos bem-vindos, porque a gente aceita crítica, né, abençoado? A gente tem que ser bem honesto, ninguém é perfeito e eu não sei tudo, todas as coisas. Tem gente que me ensina. Então, muito obrigado a essa família que compõe a Graça Pura. Irmãos, deixa eu passar aqui uma informação para vocês. Todos nós, eu acredito que 95% das pessoas que compõem ou que nos seguem aqui nas redes sociais, eu creio que são pessoas da minha faixa etária. Hoje eu tenho 53 anos, né? Eu acredito que até uns 60, de 50 a 60 é o nosso maior público. E 97% eu posso dizer assim, eu posso cravar, que veio do sistema religioso como eu, onde eu fiquei 25 anos lá, né? Batendo cabeça. E eu vim de denominações muito rígidas em relação a costumes. Eu, por exemplo, quando eu tinha 12 anos de idade, uma menina, né, uma jovem, ela gostando de mim, me ofereceu flores, né? Eu achei inusitado e me deu um beijo no rosto. O pastor, na época, soube disso, reuniu a igreja toda, né? Reuniu os irmãos mais antigos, presbítero, um monte de homens bastante cascudos, para me excluírem. Então fizeram aquela coisa, né? Que vocês sabem que eles fazem, eles gostam disso, quando apontam erros, que não era nem erro, né, abençoado? Venhamos e convenhamos, né? Mas nós viemos desse sistema. Eu, por exemplo, não dava de bermuda, né? Eu era um cara muito sisudo, né? Eu era um cara muito assim, muito com a face fechada. Então a gente vem disto, né? A maioria de nós, acredito, principalmente os abençoados mais assim do interior, sabe do que eu estou falando. E quando nós conhecemos a graça, como o abençoado irmão Jonas, né, que teve o privilégio de pisar na areia da praia depois de vários anos da sua vida, ao ponto de se emocionar e chorar, né? E eu acho isso muito bonito quando as pessoas expressam as suas emoções mediante aquilo que Deus fez em nossas vidas. Então, abençoados, eu sou uma pessoa que eu sou muito alegre, eu sou muito feliz com aquilo que Deus me deu, da inteligência que Deus me dotou. Eu glorifico a Deus. Não que eu use isso para ser melhor do que ninguém, muito pelo contrário, eu me ponho sempre aqui como serviçal de vocês. Eu estou aqui para servir vocês. Mas esse é meu jeito, né? Vocês veem que eu expresso de várias maneiras, né? Vocês veem que as capas, por exemplo, dos vídeos aqui da Graça Pura, são capas feitas, se vocês perceberem, são capas feitas para nós atingirmos um público maior, né? Vocês vejam, de repente tem poucos jovens, né? A Graça hoje ela tem um alcance pequeno entre os jovens. E por que não fazer um trabalho mais direcionado para os mais jovens, né? Entendeu? Então, eu procuro sempre explorar esse lado. E eu sou assim, esse é meu jeito. Eu glorifico a Deus por isso, porque, como diz aquela palavra, né? Ele transformou o meu lamento, porque no sistema religioso estava no lamento. Ele transformou o meu lamento em baile. E eu sou assim, desse jeito. Eu procuro sempre inovar, eu trabalho, você vê que o meu trabalho aqui é um trabalho, gosto de colocar cores, eu acho isso sensacional, isso é uma forma de chamar a atenção, de sermos realmente alegres, porque temos tudo, né, abençoado? Poxa, Efésios 1:3, quando foi descortinado para mim, que diz que nós somos abençoados com todas as bênçãos, abençoados, eu não penso duas vezes para ser feliz. Então ele transformou o meu lamento em baile. Ele enxugou dos meus olhos a tristeza que eu tinha de estar servindo a homens. Então não tenho motivo nenhum. E eu faço isso com toda a responsabilidade do mundo. Eu entendo que a palavra que eu trago é uma palavra séria, uma palavra que nós devemos realmente ter esse significado. Mas se eu passar para vocês
tudo isso, a questão da palavra do reino, e com toda a seriedade, talvez a gente não alcance um maior aspecto, né, em relação à questão de idades. Então, eu penso muito nisso. Então, os abençoados aí que são mais, vamos dizer, conservadores, né, eu entendo que muitos abençoados são conservadores, mas não estranhe, porque eu estou fazendo aquilo primeiramente que eu sou. Não estou aqui vestindo uma máscara, vestindo uma capa. Eu sou assim, no meu dia a dia eu sou assim. Eu trabalho com vendas, eu tenho que ser motivador. Se eu não for motivador, eu não vendo. Imagina eu chegar lá no meu cliente e com aquela cara xoxa, tá ruim? Eu falo assim, tá ruim. Um dia vai melhorar, né? Um dia vai melhorar. Eu não posso agir assim, porque senão eu não vou vender. Então, da mesma maneira, eu me porto mediante o Evangelho da Graça. Eu não posso chegar aqui, pelo menos penso eu, irmãos, vamos abrir agora o Salmo 91. E vamos, irmãos, isso aí eu entendo. Eu entendo quando às vezes as pessoas criticam, né? Às vezes falam, poxa, irmão André tá assim, irmão André tá assado. Eu entendo, mas eu estou explicando aqui para vocês como eu sou. Não tenho máscara e graças a Deus, vocês veem que as capas minhas são capas animadas, capas cheias de cores e eu não vou mudar esse meu jeito, tá bom, queridos? Que vocês entendam e possam absorver melhor no André. Se de repente a minha imagem está causando algo para alguém que não consiga ver minhas mensagens, passa a ouvir em áudio, né? É como o apóstolo Paulo falava. Paulo falava que as cartas dele, aquilo que ele escrevia, era mais poderoso do que a sua própria presença. Por quê? Porque a presença, irmãos, tem a questão de carne, né? Às vezes as pessoas olham assim, não fui com a cara daquele fulano, não fui com a cara do André, não fui com a cara do Elcio, não fui com a cara do Geraldo. Então não passa a não ver, passa a ouvir, porque o que nós falamos que é o mais importante, que é o que liberta o homem. Então, abençoados, estou falando isso até mesmo para contextualizar com toda essa palavra feliz que nos eleva, né? Essa palavra que nos dá ânimo de viver. Bom, então voltando aqui, vamos falar agora da mensagem. Nós estamos chegando finalmente aos últimos 6 capítulos do livro de Apocalipse, que nós estamos fazendo nesse canal. Essa é a parte 29. Se você não viu, abençoado, vá lá e veja as playlists, escolhe os temas lá, todas elas separadas por temas. Todo o livro de Apocalipse, que coisa interessante, né? E nós temos visto ao longo, né, desses meses que nós estamos estudando, nós temos visto que esse livro é um livro muito importante e ele preenche muitas lacunas em graça, né? Eu entendi isso quando as escamas dos meus olhos caíram para a escatologia consumada, para o preterismo completo. Então, começou a preencher algumas questões em graça que a gente não conseguia fechar. Então, a partir de agora, nesses estudos, tá, nós vamos ver a mensagem, a partir de agora em Apocalipse, vamos ver mensagens de esperança para toda a humanidade. E vamos começar este epílogo, este fim, nós estamos já no fim, provando para vocês quem era a grande prostituta desse livro. Vocês sabem quem foi? Ou ainda virá? O que vocês acham, abençoado? Bom, daqui a pouco vocês vão saber, tá legal? Antes disso, eu gostaria de pedir a todos vocês que se inscrevam no nosso canal, né? Deixe seu like, compartilhe nas redes sociais que vocês pertencem e, claro, comentem à vontade, tá legal? E se você quiser que o YouTube te avise, é só você apertar o sininho aí embaixo que o YouTube vai, avisa aí que a graça pura está no ar. Tá bom, meus irmãos? Bom, vocês sabem que nós temos o livro, né? Inclusive, eu estou sem livro no estoque, graças a Deus, né? Bom, nós temos o nosso livro, está aparecendo para vocês aí, que se chama Doutrina do Inferno, Suas Manipulações e Mentiras Dentro do Sistema Religioso. É um livro em que você vai entender que uma palavra chamada inferno, saiu da Bíblia de um jeito, né, com um significado, e chegou nos dias de hoje com um outro significado. E vocês vão entender. E não somente isto, porque quem lê esse livro começa a abrir os olhos para as outras palavrinhas-chave do sistema religioso, como, por exemplo, pecado, né? Se eles fizeram com o inferno o que fizeram, imagina com o pecado. Imagine com a palavra diabo. Imagine com a Santa Ceia. Aliás, Santa Ceia não existe na Bíblia, tá? Essa palavra junta, Santa Ceia, é uma criação humana. Então, 95% das doutrinas do sistema religioso foram doutrinas envergadas para a tradição cristã humana e não segundo a tradição bíblica. A tradição bíblica é o que nós estamos fazendo através deste livro, do livro do Apocalipse, que vocês vão ouvir daqui a pouco. Então, adquira hoje mesmo o nosso livro,
Tá bom, queridos? Adquiram que você vai adquirir cultura. E as nossas apostilas, né, abençoado? Nós temos hoje 11 apostilas, tá legal? Se vocês quiserem saber cada apostila, está aparecendo no site aí. Vai lá dar uma olhadinha nos temas, estão sensacionais. São 10 temas por apostila. Vai lá, escolhe a primeira, a segunda, escolhe todos, abençoado, porque eu tenho a certeza que aquele que adquire essas apostilas, os beneficiados são aqueles que vão te ouvir. Vão te ouvir com mais qualidade e vão parar, porque se você sabe das coisas, o mundo para te ouvir. Agora, quando você só enche linguiça, né, abençoado? Aí fica difícil, né? O irmão vai lá, pega você, ó. Ainda mais tem alguns irmãozinhos do sistema religioso que são danados na Bíblia, hein? Então é bom se aculturar. E sem contar que nós vamos deixar um legado aí para a próxima geração. Ideal para quem ensina, tá? Para quem já se reúne em graça. Muita gente que se reúne em graça glorifica a Deus. Essa semana mesmo um irmãozinho lá de, se não me engano, acho que de Rondônia, o Roraima, eu confundo esses dois, falou que já está aplicando na congregação lá onde ele se reúne. Então é maravilhoso isso. Falei assim, irmão, fique à vontade, tá? Qualquer dúvida eu estou com vocês, tá? Se você quiser aí me colocar num link aí para a gente falar com a sua congregação, também a gente fala, porque isso tudo ajuda, né, abençoado? Tá bom, amados? Estamos entendidos aí? Vamos então à cereja do bolo? Vamos nessa? É por isso que eu falo, vem pra graça que eu te explico. Amados, queridos, diletos irmãos, família da fé. Irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras, nós encontramos muita coisa que pode nos informar nos dias de hoje. Apesar de entendermos e crermos em uma escatologia consumada, ou seja, que os tempos proféticos, toda a Bíblia se findou, mas ela, irmãos, continuará sendo fonte de inspiração para os homens, porque é através dela que conhecemos a história de Deus com os homens. Não há nenhum livro no mundo com tal autoridade para trazer ao homem a história de Deus com ele. E para nós, queridos, isso é maravilhoso. Por quê? Porque nós a entendemos. Hoje, quando nós pegamos as Escrituras, a gente entende. Nós sabemos separar o que é temporal, sabemos separar o que era para um determinado grupo de pessoas. Nós buscamos inspiração para vivermos os nossos dias de hoje, sim ou não? Então, se vocês notarem, agora voltando ao livro da Bíblia em si, quando nós dividimos o Antigo com o Novo, o Antigo Testamento, que acabou ali em Malaquias, e o Novo Testamento, os livros escritos em grego, acabou em Apocalipse. Se vocês forem notar, a forma como o Antigo Testamento ele termina e fazer um paralelo com o que ela afirma nos últimos capítulos de Apocalipse, com certeza será sempre uma fonte de inspiração para nós. Enquanto que o Antigo Testamento, tá, acaba de forma abrupta e amarga, onde em suas palavras Deus ameaça seu povo, nos termos como lá em Malaquias capítulo 4, versículo 6, a parte B, onde está escrito, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olha como encerra-se o Antigo Testamento. Então, abençoado, quando nós olhamos o livro de Apocalipse, lá para o capítulo 22, quando é estabelecido o reino de Deus no mundo, né, quando de fato acontece o reino de Deus no mundo, o Apocalipse termina sob uma revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, em quem se perpetua o quê? A nova e eterna aliança, baseada em quê? Na graça e nas obras do próprio Deus, onde proclama a fase final e definitiva da consumação do plano redentor do Senhor. Então é isso que nós fazemos essa análise quando nós olhamos para o Antigo e para o Novo Testamento. Então o que veremos a partir de agora, irmãos, é uma mensagem escrita diretamente para as pessoas de hoje, não é verdade? Tanto para cristãos como para aqueles que ainda não são, que é que o reino de Deus foi consumado neste mundo, que está disponível através da igreja, que somos nós, para todos, indistintivamente, ou indistintamente, tá bom, abençoado? Que pela fé torna-se parte desta comunidade. É pela fé,
porque quem não tem fé jamais vai se enxergar no reino de Deus, né? No entanto, irmãos, para chegar a esse estado, que é um obstáculo, tá? Visto a operação do sistema religioso no mundo, a expansão deste reino deve primeiro ser purificado. E só pode ser purificado pela palavra. E todos nós que entendemos isto e nos submetemos a essa palavra, nós fomos o quê? Purificados para enxergar o reino de Deus. Então, só através dessa purificação é que você consegue entender, por exemplo, o livro de Apocalipse. É através desta purificação que você, ao ler os textos de Paulo, você consegue se contextualizar e entender que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que você consegue entender Efésios capítulo 1, versículo 3, onde diz que nós somos abençoados com todas as bênçãos. Então, essa purificação, essa separação, ela foi necessária para que você entendesse aquilo que eu falo, por exemplo. Estamos entendidos aí nessa parte, abençoado? Agora vamos prosseguindo agora no livro de Apocalipse, e tudo o que veremos a partir de agora, entre o Apocalipse capítulo 17 até o capítulo 19 versículo 5, que é o assunto que vamos tratar nesta hora, tá bom? Então, abençoado, aqui nada mais é do que a continuação do grande sinal alegórico de Apocalipse capítulo 13. O que nós vimos lá em Apocalipse capítulo 13? João vê a besta que sobe do mar e da besta que sobe da terra. Pois o anjo que guia o profeta através dos lugares celestiais lhe diz, Apocalipse capítulo 17, versículo 9, diz, isto para a mente que tem sabedoria. Onde explica o quê? O simbolismo de cada elemento da imagem que é mostrada e também a imagem da própria besta de Apocalipse, capítulo 13. É repetida novamente aqui. Vejam agora a imagem representada por Jerusalém. Apocalipse, capítulo 17, versículo 6 diz: vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. E quando vi, fiquei espantado com grande espanto. Irmãos, a mulher dessa imagem, embriagada com o sangue dos santos, é Jerusalém, tá bom? E esta visão, ela é oferecida lá em Apocalipse, capítulo 17, versículo 18, que diz, e a mulher que viste é a grande cidade. Então, a mulher é um símbolo. A cidade, o símbolo ao qual se refere essa visão é real, é a grande cidade, que diz o texto, que reina sobre os reis da terra. Irmãos, quando nós falamos destes símbolos de Apocalipse, a primeira coisa que temos que ter em mente é que isto não é para os dias de hoje e que se trata de um símbolo direcionado a algo real. Essa é a diferença da nossa interpretação. Então, abençoado, essa é a primeira coisa que nós temos que ter em mente. Que isso não é para os dias de hoje, muito menos de forma literal. Por quê? Porque nós estamos estudando o Apocalipse, que já vimos por várias vezes se tratar de quê? De tradição judaica e antiga. E em segundo lugar, ao ler a palavra terra de Apocalipse, como no texto aí, de Apocalipse 17, versículo 18, a referência a gente já estudou várias vezes aqui, que é uma referência à terra prometida. Por isso que é importante você acompanhar os estudos anteriores. Por isso que é importante você ver para entender, né, aquilo que nós estamos falando aqui. Tá, abençoado? Então, nós, abençoados, aqui não tiramos as nossas interpretações da nossa cabeça. A gente não acha que é bonitinho, a gente não acha que é alguma coisa que convém para os dias de hoje, tá bom? Isso é bem definido pela Escritura. Por várias partes, irmãos, nós encontramos Jerusalém sendo comparado a uma grande prostituta. Isso aonde? Dentro da história do Antigo Testamento. Como também já vimos esse tipo de linguagem em Apocalipse, capítulo 14, versículo 8, que está aparecendo para vocês aí. Lá também Apocalipse 16, versículo 19, 18, versículo 10, nos capítulos 16 e no capítulo 21 também. Então, esta grande cidade é chamada de Babilônia, como está mostrando o texto aí. E como está mostrando também o texto agora, de Apocalipse capítulo 11, versículo 8, que diz, a grande cidade, que em sentido espiritual se chama Sodoma e Egito, onde também o nosso Senhor foi crucificado.
Aonde o nosso Senhor foi crucificado? Em Jerusalém, não é verdade? Não foi na terra? Foi na terra. Não foi bem em Jerusalém, mas foi na terra. Foi ali que ele padeceu. E a palavra reis da terra, tá, de Apocalipse, capítulo 17, versículo 18, está aparecendo para vocês, não se refere aos reis da terra que já passaram, tá, pessoal? Não se refere ao Nabucodonosor, não se refere a Faraó, não se refere a tantos outros reis que haviam naqueles dias, tá bom? Ou muito menos, isso se refere a reis que ainda virão no futuro de hoje, governantes, presidentes, como prega e ensina o sistema religioso, né? Isso aí é retirar um texto fora do seu contexto. Aqui em Apocalipse, capítulo 17, versículo 18, é bem provável e coerente que sejam quem? Os diversos reis da história de Israel, que ao longo dos séculos tem sido um motor ativo no declínio moral e religioso da terra de Israel. Quem conhece a história dos reis sabe e entende do que eu estou falando. Lá, por exemplo, nas aulas de teologia, sempre havia essa aula dos reis, havia os reis bons e os reis maus. Então, esses reis, eles participaram ativamente desse declínio moral. Por essa razão, irmãos, nós chegamos à conclusão natural. Por quê? Por que natural? Porque estamos dentro da Bíblia, de que a grande cidade é Jerusalém, o local ou o lugar da crucificação de Jesus. E que por causa de sua condição má e adúltera, é chamada espiritualmente como Sodoma, Egito ou Babilônia. Cidades que são, respectivamente, sinônimo de adultério, pragas e idolatria. Ou seja, essas coisas não saem da nossa mente. É só você pesquisar na Bíblia. Como nas referências aí que está aparecendo para vocês em Mateus. Como lá em Malaquias, capítulo 2, versículo 11. Que está destacado aí para vocês. Eu não vou ler para tomar tempo, tá, abençoado? Então, essas coisas, elas não vêm porque a gente quer. Elas vêm porque a gente estuda. Sem contar, meus irmãos, que no Antigo Testamento, praticamente todas as referências a uma cidade ou vila adúltera são dirigidas a Jerusalém e Israel. Como vocês podem procurar nestas passagens aí que está aparecendo agora para vocês. Levítico capítulo 17, versículo 7, Isaías 1, 21 e aí vai, né, abençoado? Todas essas referências aí. Então, abençoado, devido apenas ao peso das escrituras, a atenção deve ser o quê? Focada nessa direção, de afirmar que Jerusalém é a cidade aí que está se referindo à grande prostituta. E há também, queridos, outras referências, tá? Como identificação da prostituta com Jerusalém. Uma relação notável é entre Apocalipse capítulo 17, versículo 4, Apocalipse 18, versículo 16, e também em relação a uma descrição de Joséfo, o nosso historiador, que nós estamos sempre também trazendo relatos desse historiador tão importante daquela época, né? Vamos ler Apocalipse capítulo 17, versículo 4? Diz o texto. A mulher, eu coloquei entre parênteses aí, tá, abençoado? Jerusalém, estava vestida de púrpura e vermelha e enfeitada com joias de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e das impurezas de sua imoralidade. Capítulo 18, versículo 16. Que terrível para essa grande cidade. Ela, no caso de Jerusalém, se vestia da mais fina púrpura e de linho vermelho, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Meus irmãos, agora nós vamos ver os relatos de Joséfo em relação a Jerusalém, mais precisamente ao templo. Olha só, diz o texto. 9 das 10 portas eram guarnecidas e cobertas de ouro e prata, olha só, assim como suas venezianas e soleiras. Cada porta tinha 2 folhas de 30 côvados de altura e 15 de largura. A porta do templo era, sem dúvida, maior, porque era de 50 côvados de altura, e as portas de 40 côvados.
eram muito mais magnificamente adornadas, porque havia mais ouro e prata em abundância. Olha como era, se nós formos aqui pensar, queridos, era uma riqueza, né? O templo de Jerusalém era uma riqueza. O segundo templo aí, realmente vinham pessoas de longe para ver essa arquitetura. Irmãos, olha só, eu teria várias passagens para mostrar a vocês do livro de Joséfo, tá? Mas para não estender demais essa mensagem, essas referências, tá? Elas estão nas apostilas número 11. Tá legal, abençoado? Vá lá e adquira para você ver esses ricos detalhes do templo. Agora, voltando a falar da beleza do lugar, mais um pouquinho só para a gente contextualizar aqui, lá no telhado do templo havia espigões de ouro que impediam os pássaros ficarem ali e sujassem, né? Fizesse ali sujeira. Havia o cheiro constante dos 13 melhores perfumes e incensos que os judeus podiam encontrar para o lugar. Deixa eu só dar uma baixadinha aqui no meu celular, abençoado, para não fazer muito barulho aí. Então, abençoado, em sua composição, o templo tinha toneladas de ouro, finamente trabalhado, pedras preciosas, mármores, véus babilônicos de púrpura fina e linho escarlate. Irmãos, o lugar era muito lindo. A referência a Jerusalém como uma grande cidade adornada com ouro, pedras preciosas, púrpura e linho escarlate, agora aparece o quê? Bastante direta, não é verdade? Irmãos, por isso que as nossas interpretações, elas se baseiam naqueles dias. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque vamos definindo as escrituras dentro do tempo dela. Ou seja, a respeitando, não é verdade? O que nós estamos fazendo ressignificando esse livro? Respeitando as escrituras. O próprio adorno ao templo evocava a associação, atenção, entre uma prostituta e uma cidade ricamente ornamentada com ouro e roupas finas. Irmãos, nós estamos aqui tentando identificar a grande prostituta de Apocalipse. E pelo que nós temos visto até agora, é uma menção, sem dúvidas, a Jerusalém, que seria destruída quando? No ano 70 depois de Cristo. Uma outra questão que leva a identificar Jerusalém com a grande meretriz é a sua sede de sangue santo, razão pela qual ela é julgada, irmão. Como denota Apocalipse capítulo 17, versículo 6, 17, versículo 6, Apocalipse capítulo 18, versículo 20 e Apocalipse capítulo 18, versículo 24. Vamos ler Apocalipse capítulo 19, versículo 2. Diz o texto: Ele julgou a grande prostituta que corrompeu a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Corrompeu a terra, irmãos, com a sua prostituição. Quando fala aí, essa parte aí, isso aqui é o quê? É uma alusão clara aos príncipes da terra de Jerusalém que mataram os profetas do Senhor. Como denunciado lá em Mateus capítulo 23, versículo 35, como está aparecendo para vocês aí, ó. Eles estavam sendo acusados de sangue de todos os inocentes, desde o assassinato do justo Abel até o de Zacarias, filho de Baraquias. Então, todo esse juízo estava caindo ali nessa terra. Então, a cidade condenada por se embriagar com o sangue dos santos mártires de Jesus e dos profetas que Deus enviava, é Jerusalém. Esta cena que nós estamos descrevendo para vocês, queridos, é um momento preciso em que o sangue dos mortos, pelo testemunho de Jesus, é justificado. Retribuição é dada pelo sangue daqueles que habitam na terra de Jerusalém, na terra prometida, que é a grande pergunta do livro. Lembram quando eu falei qual é a grande pergunta do livro? E que foi respondida, claro, com a destruição do templo, com sua cidade. Está lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 e 10. Vamos ler, abençoados. Diz o texto ali, ó. Quando o cordeiro abriu o quinto selo, vi sob o altar as almas de todos que haviam sido mortos por causa o quê? Da palavra de Deus e por seu testemunho fiel. Clamavam ao Senhor em alta voz e diziam: Ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo passará
até que julgues os habitantes da terra e vingues nosso sangue. Então, o que nós estamos vendo aí são os santos pedindo vingança pelo sangue deles. Então, abençoado, esse texto aí que vocês estão acompanhando, Apocalipse capítulo 6, aqui é a grande pergunta feita pelos santos ao Senhor Jesus. E os judeus daquela geração são responsáveis pelo sangue dos profetas da terra prometida, irmão. Desde o tempo de Abel em diante, como mostramos em Mateus capítulo 23, versículo 32 a 37, e em Atos também. Vamos ver em Atos? Em Atos diz aqui, olha, Atos capítulo 7, versículo 51 e 52. Povo teimoso, vocês têm o coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre ao Espírito Santo? Foi o que os seus antepassados fizeram, e vocês também o fazem? Que profetas seus antepassados não perseguiram? Mataram até aqueles que predisseram a vinda do justo, a quem vocês traíram e assassinaram. Perseguiram a igreja, irmãos. Eles perseguiram a igreja do primeiro século. Eles foram condenados por isso também. E tem mais um detalhe muito importante. Ninguém, além dos judeus, havia matado os profetas no passado, que foram os judeus. Irmãos, até Estevão, antes de sua morte, olha o que ele declara aos judeus. Atos 7,52. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? E mataram os que predisseram a vinda do justo. De quem agora sois traidores e assassinos? Veja, abençoado. Paulo também escreveu, vamos ver, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 15 a 16, diz o texto, estes, entre colchetes os judeus, mataram o Senhor Jesus e os profetas, e nós foram expulsos. Eles não agradam a Deus e são hostis a todos, pois procuram nos impedir de pregar aos gentios para que eles sejam salvos. Assim, tudo o que fazem atinge o cúmulo do seu pecado. Mas o castigo de Deus virá sobre todos eles com toda a severidade. E é isso que nós estamos assistindo em Apocalipse. Historicamente, após a destruição de Jerusalém, no ano 70, cessa a perseguição judaica ao cristianismo. Até porque, né, abençoado, eles foram reduzidos quase a nada. Não é verdade? Depois que houve até a diáspora, foi o período em que eles vagaram pelo mundo, que eles foram expulsos daquela terra, eles perderam totalmente a sua força. E ali cessou a perseguição do antigo povo de Deus ao novo povo de Deus que estava nascendo. E assim, abençoados, concluímos a mensagem de hoje, onde mais uma vez pudemos perceber os motivos pelo qual o Senhor anulou o pacto com a nação penitente. E é isso que descreve o Apocalipse, um livro que marca a virada do tempo, a virada de chaves, saindo de vez um pacto que era sombra da lei e entrando a graça que será eterna do nosso Senhor. É por isso, irmãos, que nós podemos assertivamente apontar para os textos de Apocalipse, onde fala sobre a grande prostituta, e dizer que estava se referindo a Jerusalém daqueles dias. E nem jamais passar pela cabeça que essas palavras se dirigem aos dias de hoje, e muito menos a Jerusalém atual. Tá bom, meus queridos? Bom, quem quiser se aprofundar melhor aí em nossos estudos, não perca tempo. Adquira hoje mesmo as nossas apostilas, que estão ricas em detalhes, que vai fazer a sua vida entrar em outro nível de glória. E certamente felizes vão ficar aqueles que ouvirem vocês, porque esse é o nosso objetivo, te dar argumentos convincentes, argumentos rígidos, para, de uma vez por todas, abrir os olhos dos nossos irmãos que ainda estão no sistema religioso, infelizmente, abençoado. E, com certeza, deixar um legado para a próxima geração. Bom, abençoados, eu vou ficando por aqui, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal, comentem à vontade, tá bom? E compartilhem nas redes sociais que vocês pertencem. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem.
Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 97987 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.